Ok? Nós vamos partir para a reflexão na palavra do Senhor, dando continuidade àquilo que nós começamos na semana passada sobre a igreja em Jerusalém. Então, só recapitulando, nós decidimos começar esta série de mensagens, principalmente pelo momento em que vivemos, já que nós estamos com tantos problemas, tantas dificuldades como igreja de Cristo, e nós precisamos repensar o que é a igreja. O que é a igreja de Cristo? E nada melhor do que irmos às origens, olharmos lá a igreja do primeiro século, a igreja quando ela surgiu, que é a igreja de Jerusalém, a partir de Atos capítulo 2. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, essa reflexão na palavra do Senhor. E hoje o título da mensagem é A Rotina da Igreja. Nós vamos falar um pouco da rotina na igreja. Com essa história do tal do Covid, que eu já disse hoje de manhã e repito agora à noite, se eu encontrar esse Covid na rua, ele vai se ver comigo, porque ele está atrapalhando a vida de todo mundo, né? Algumas igrejas tiveram um estremecimento da sua dinâmica, da sua prática. Por quê? Elas estavam muito acostumadas a serem, o foco delas serem um ajuntamento semanal, 2 vezes por semana, enfim, e nesse ajuntamento, um monte de gente junta, ter uma liturgia de culto, e a igreja se limitar a isso. Então, a partir do momento em que quebrou-se esse vínculo, ou seja, esse vínculo físico, algumas igrejas entraram em verdadeiro parafuso, principalmente, e até por isso que nós vemos, por exemplo, uma guerra judicial, liminar para lá, liminar para cá, o presidente decide uma coisa, o governador decide outra, vem a justiça e decide uma terceira, abre igreja, fecha a igreja, pode ir para a igreja, não pode ir para a igreja, pode abrir pelo menos para atender o povo, não pode. Então, ficou esse nó na cabeça de algumas igrejas, porque o culto em si, era o culto coletivo ali, físico, era o centro da igreja. E não ter isso não fazia sentido sequer ser igreja, ou não faz sentido sequer ser igreja, porque se não tem o culto em que as pessoas vão, o que vai ser? São igrejas que sequer, por exemplo, tem hall de membros, ou sequer tem, por exemplo, um controle das pessoas, ou conhece as pessoas, não tem vínculo entre as pessoas, e aí quando quebra o vínculo do templo, tudo se desmorona. Então é importante a gente entender e olhar para a palavra do Senhor, qual era a rotina da igreja cristã, na primeira igreja cristã. Quando ela surgiu, o que ela fazia? Quais eram as atividades da igreja? Será que era assim também? Tinha um culto dominical em que as pessoas saíam de suas casas, colocavam uma roupa bonita, ia se dirigir até aquele local, assistia um culto em que tinha louvores, tinha um pastor pregando, iam para casa. Será que era assim? Quando a gente olha para o texto bíblico, é isso que nós aprendemos coisas diferentes. Não é exatamente como as igrejas são hoje em dia. E por isso que a gente precisa entender, então, qual é a rotina, ou qual era a rotina da igreja cristã lá em Jerusalém, a primeira igreja que existiu. Então, eles sequer tinham templo, por exemplo. Eles não tinham templo. Então, como é que eles iam se dirigir para templo? Não era uma vez por semana que eles se dirigiam para um templo. Se eles não tinham templo, aliás, eles emprestavam um cantinho do templo lá em Jerusalém para se reunirem, mas isso era só uma consequência, não era a rotina deles em si. Então, para nós entendermos qual era a rotina da igreja, para que nós, como Igreja Batista Central em Carapicuíba, mas também todas as igrejas que estão conectadas conosco nesta live, entendam o que é ser igreja e qual é a rotina da igreja, vamos ao texto bíblico, então, que está em Atos capítulo 2, nós vamos ler dos versos 42 em diante. Atos capítulo 2, nós vamos ler dos versos 42 em diante. Diz o seguinte, na Nova Versão Internacional, é o que está projetado aí para vocês, então acompanhem a leitura. Esse é um texto muito conhecido, inclusive, você já deve ter ouvido umas 350 milhões de pregações sobre esse texto, mas como nós fazemos uma série de mensagens, então nós precisamos passar por esse texto também. Então vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, disse o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor? Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida. Quando nós a lemos, o nosso coração já arde, ó Pai, porque nós sentimos o Senhor falando conosco através do Teu Santo Espírito. Ó Pai, nós te pedimos agora humildemente que o Senhor nos use como Teus servos para fazer uma reflexão na palavra do Senhor que seja aplicável à nossa igreja, às igrejas que estão conosco. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender o que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Você pode digitar amém aí, meu irmão? Digite amém, né? Eu não posso ouvir os irmãos dizendo amém, posso pelo menos ler os irmãos escrevendo amém. Muito bem, então, meus irmãos. Então vamos recapitular aquilo que nós já vimos na semana passada para nós chegarmos novamente até aqui. Então, Jesus ele ascende aos céus, certo? Ele vai para os céus, lá em Atos capítulo 1. Quando ele está indo para os céus, ele deixa 2 ordens para os seus 120 discípulos que estavam ali reunidos. A primeira delas é: vão por todo o mundo e sejam minhas testemunhas. Mas antes, aí ele dá uma segunda ordem. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E assim foi, os discípulos ficaram reunidos lá mais ou menos por 10 dias, chega o dia de Pentecostes, eles são revestidos pelo Espírito Santo, começam a falar novas línguas, Pedro assume a dianteira porque juntou-se uma multidão ali em redor deles para entender o que estava acontecendo, porque eles estavam falando em outras línguas, e todo mundo ali curioso para saber o que estava acontecendo, e aí Pedro prega, e 3.000 pessoas creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e a igreja, então, experimenta este crescimento exponencial, né? Dizem que o Covid cresce exponencialmente, é que eles não viram a igreja de Cristo, que de 120 pessoas passou para mais de 3.000 num único dia, no dia de Pentecostes. Então, agora, o texto da palavra de Deus, o Lucas, que escreveu esse texto, ele se propõe a olhar agora o que acontece a partir dali. Então, a igreja começa a viver uma rotina, começa a viver o seu dia a dia, ok? Muito bem, esses irmãos que estavam reunidos, receberam o Espírito Santo, pregaram o Evangelho, várias pessoas espalharam-se pelo mundo, conhecendo a palavra de Deus, mas agora esta igreja em Jerusalém começa uma rotina, começa uma prática. E quais eram os elementos que faziam parte dessa prática da igreja em Jerusalém? É isso que nós vamos ver hoje. A primeira das rotinas que nós vemos no texto bíblico é a ênfase no estudo da palavra de Deus. Eles tinham dedicação a entender, a estudar, a compreender, a saber a doutrina dos apóstolos. É isso que está dizendo em Atos 2:42, parte A. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, vamos nos transportar para aquele momento. Os apóstolos eram aqueles que tinham andado com Jesus. Eles tinham vivido com Cristo, eles tinham ali, pelo menos durante 3 anos, convivido diariamente com Jesus, visto os milagres, tinham ouvido as pregações, tinha visto o enfrentamento de Jesus com os religiosos, e agora eles, uma vez que eles assumem a dianteira da igreja de Cristo, são os líderes desta igreja, revestida pelo Espírito Santo, a partir de agora eles se dedicam a ensinar a Cristo, aquilo que Cristo os ensinou. Então, por exemplo, eu imagino Pedro chegando para um grupinho dizendo: olha, uma vez eu vi Jesus cuspindo no chão, misturando barro, passando no olho de um cego e falando: Efatá, abra-te, e os olhos do cego se abriram. Olha, eu vi uma outra feita em que Jesus ele se transfigurou e apareceu ali numa forma gloriosa, e apareceu Moisés e Elias, e assim por diante. Eles se dedicavam a ensinar aquilo que Cristo os ensinou e aquilo que Cristo deixou como exemplo para eles. Mas não só isso, também eles ensinavam as Escrituras Sagradas. Quando nós vemos nos textos escritos pelos apóstolos, por exemplo, Pedro, João, é uma série de citações das Escrituras da época, que era o Antigo Testamento. Então a igreja de Cristo, desde o primeiro momento, ela se dedicava a aprender mais a palavra do Senhor, se dedicava a entender aquilo que Deus queria para a vida de cada uma delas, através da sua palavra. Então, desde o princípio da igreja,
Há uma ênfase no estudo da palavra de Deus. A igreja cristã, ela precisa ter isso como ênfase, precisa ter isso como uma dedicação. Então, porque nós como igreja, a igreja verdadeira de Cristo, e quando eu estou dizendo nós como igreja verdadeira de Cristo, não estou querendo dizer que a igreja batista central em Carapicuíba. A igreja de Cristo verdadeira é aquela que está em todos os lugares, em diversas igrejas, porque são aqueles que são salvos em Cristo Jesus. A verdadeira igreja de Cristo, ela se dedica a entender o que Deus quer para a nossa vida através da revelação pela sua palavra. Então, nós entendemos, hoje de manhã nós passamos por esse versículo, aquele versículo tão conhecido de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar e corrigir o homem. Eu gosto das versões antigas que traz a palavra redarguir o homem, né? Olha que palavra bonita, redarguir o homem. Ó, Henrique, você precisa se redarguir, ou seja, precisa se arrumar, se aprumar, precisa se consertar, precisa ajustar os detalhes. Então, é isso que a palavra de Deus tem para mim e para você. E por isso que a igreja de Cristo, uma vez reunida, uma vez que ela recebe o Espírito Santo, nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. E isso eu digo não só aqui, quando você ouve, você se conectou aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, mas também você no seu estudo bíblico particular, na escola bíblica, no seu momento devocional, no seu culto familiar, independente do momento em que você esteja ali parando para ouvir e para entender a palavra de Deus. Isso é uma necessidade da igreja. Isso é algo que a igreja precisa se dedicar. Então, todos nós, como igreja de Cristo, precisamos ter como ênfase na nossa rotina estudar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus, porque nós, graças a Deus, temos esta ênfase, gostamos, temos prazer em meditar na palavra do Senhor. Então, essa é a primeira rotina que vai aparecer aí nas Escrituras Sagradas, nesse texto maravilhoso de Atos 2, 42 em diante. O segundo elemento da rotina da primeira igreja, da igreja lá de Jerusalém, era a comunhão. Eles tinham na sua rotina a vida em comunhão. Eu acho bonito esses textos, né? Por exemplo, a parte B do versículo 42, que vai dizer que eles se dedicavam à comunhão. Versículo 44, por exemplo, vai dizer, olha, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não tinha egoísmo, não tinha, isso é meu, isso é seu, olha, isso aí é seu, pode ficar com você, não, era tudo em comum. Havia uma comunidade, uma comum unidade em que as pessoas podiam partilhar as coisas, então havia comunhão entre eles. Veja o versículo 46 que está aí também. Todos os dias costumavam reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Então, meu irmão, a igreja tinha como rotina a vida em comunhão, pessoas juntas, pessoas vivendo a vida do outro. E para viver em comunhão, meu irmão, é preciso quebrar os muros dessa individualidade exacerbada que existe nos dias atuais. Nós nos entrincheiramos na nossa vida, principalmente agora, né? Mas agora até é compreensível que nós estamos entrincheirados nas nossas casas, mas muitos sequer notam essa diferença, porque já estão acostumados a viver dentro das suas casas entrincheirados. Vai atender o portão, abre só uma frestinha, não convida ninguém para ir tomar um café, ou para ir almoçar, ou para estar junto. Não tem essa vida de abertura, porque comunhão, meus irmãos, se faz através de você abrir a sua vida para o outro, abrir o seu coração, quebrar esse muro que existe entre as pessoas, principalmente no mundo do século XXI que existe hoje. Então, a gente abrir para que o outro venha e faça parte da nossa vida, de que aquele que está aí próximo de nós, aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, possa fazer parte da nossa vida. Isso é comunhão. E nós, agora, temos essa grande dificuldade nesse mundo. Um mundo em que, principalmente por conta da tecnologia, nós conversamos com todo mundo todo dia, mas conversas superficiais, conversas em que não agregam, conversas que a gente não consegue conhecer o outro. Então, nós precisamos nos abrir. Era uma rotina da igreja as pessoas viverem em comunhão.
Muitas pessoas me cobram, por exemplo, e cobram a mim, cobram a liderança, cobram a Mari, por exemplo, cobram a Mari, que é líder de eventos da igreja, por exemplo. Olha, precisamos ter mais eventos de comunhão, para a gente despertar a comunhão, para a gente aquecer a comunhão entre os irmãos. A gente precisa marcar um jantar lá na igreja, um almoço, uma feijoada. As pessoas sempre pedem para que a igreja, como instituição, promova a comunhão das pessoas. Só que a igreja de Jerusalém, ela mostra que não era assim que funcionava. Não era uma igreja institucional que as pessoas se achegavam e aí promoviam a comunhão. Não era assim. Não era a igreja promover a comunhão. Muito pelo contrário, era a comunhão que fazia ser igreja. Então as pessoas tinham comunhão naturalmente, as pessoas queriam estar juntas e aí formavam a igreja. Então note a diferença, eu não sei se eu consigo ser claro nisso. Não é a igreja institucionalizada que vai promover a comunhão, mas é a comunhão dos irmãos que formam a igreja de Cristo. Então a comunhão vem antes da igreja, porque a igreja é o ajuntamento, é as pessoas reunidas, é o agrupamento das pessoas que são salvas em Cristo. Então nós não podemos achar, por exemplo, que a igreja ela é a única responsável, a igreja como instituição, o pastor, a líder de eventos, enfim, eles são responsáveis por fazer com que a igreja tenha comunhão. Comunhão é você que vai ter, é você que vai abrir a sua vida, é você que vai convidar o irmão, é você que vai abrir o seu coração para que o outro venha, e isso tem que ser uma rotina na vida da igreja, não pode ser uma agenda institucional, não pode ser um programa institucional. Comunhão é a base da igreja. Nós só somos igreja porque nós temos comunhão um com o outro, senão nós não poderemos ser igreja. Os irmãos sabem o quanto eu sou crítico dessas igrejas escuras, dessas igrejas que as pessoas chegam, um não sabe quem é o outro, vai lá, assiste um show, um culto maravilhoso e vão embora. Isso não é igreja. Igreja é gente junta, é comunhão, as pessoas vivendo uma perto das outras, abrindo as suas vidas, abrindo seus corações e assim podendo viver aquilo que Cristo nos chamou para viver. Então, a igreja ela é consequência da comunhão, né? Eu fico imaginando como é que era um culto lá. Inclusive o culto da igreja de Jerusalém, ele não era um programa. Meus irmãos, então, todo domingo, 18h30, temos o culto. Saiam das suas casas e venham cultuar. Não, o culto era consequência da comunhão. Estava ali Pedro, João, estava lá Matias, estava ali Maria Madalena, juntos. Já que nós nos juntamos aqui, pega aí o violão, Pedro, pega a escritura aí, vamos louvar o Senhor, vamos cantar uns hinos, vamos louvar ao Senhor através dessas músicas, vamos orar, você já traz uma meditação aí daquilo que Jesus fez, vamos orar junto, e ali surgiu o culto emanando da comunhão, e não o culto sendo algo como para promover a comunhão, não, o culto ele era a emanação da própria comunhão da igreja, e é isso que a igreja precisa aprender. Comunhão tem que fazer parte da nossa rotina, meus irmãos. Não é apenas um programa da igreja. O culto coletivo era uma expressão da comunhão deles, não um programa. Então, meu irmão, comunhão não tem segredo. É você sair do seu sofá, né? Não agora, tá? Depois que passar o tal do corona. Depois que o corona for embora, aí você vai fazer o seguinte, você vai levantar do seu sofá e você vai abrir a sua casa, você vai abrir a sua vida, você vai, já que não dá para ser na sua casa, marca num lugar, vai num parque, vai em algum lugar para estar junto com seus irmãos, e isso é algo que vai fazer diferença na nossa vida, porque aí estaremos sendo igreja de Cristo em comunhão. Então, meus irmãos, eu espero sinceramente que quando esse corona passar, a gente saia bastante diferente. E note, por exemplo, o quão faz falta os nossos irmãos, o quanto eles fazem falta na nossa vida, o quanto nós precisamos dos outros para estarmos juntos em oração, em comunhão, em adoração ao Senhor. E eu espero sinceramente que este momento em que cada um de nós, eu até vi uma postagem sobre isso, que Deus colocou todo mundo no cantinho, né, do cantinho da disciplina para a gente pensar um pouco na vida, que a gente aproveite agora e veja
como nós somos dependentes uns dos outros. Você não pode dizer que não depende de ninguém, porque nós precisamos uns dos outros. E a igreja de Jerusalém mostra isso, que comunhão não é institucionalização, comunhão é vida, vida na vida, um vivendo abertamente para que o outro também possa participar. Isso é a comunhão, isso era parte da rotina da igreja em Jerusalém. Mas vamos continuar aqui. Outro ponto da rotina era a partilha. Eles partilhavam, fazia parte da rotina da igreja de Jerusalém. Está aí no versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha só que interessante. Eles adotaram uma atitude que eu julgo radical demais. É radical demais, e depois até a gente refletiu sobre isso na classe de teologia esses dias, e eu também não vou entrar nesse mérito agora, porque não temos tempo, mas é radical demais você vender tudo e entregar para uma partilha comunitária. Por que eu digo que é radical? Porque não deu certo na igreja em Jerusalém. Mas isso, nós podemos tirar lição disso aí, de que nós precisamos partilhar com os nossos irmãos. E sabe por que a gente pode partilhar? A gente pode partilhar porque a gente tem confiança no futuro. A gente sabe quem garante o nosso futuro não é os 2 pacotes de arroz que tem lá na minha despensa. Eu posso pegar um e doar para o meu irmão, porque quem garante o meu futuro é o Senhor. E nesse momento, meus irmãos, eu vou até aproveitar, já falar de algo. Nós estamos passando por um momento extremamente difícil financeiramente. Muitas famílias, aqueles que dependem do trabalho diário, por exemplo, os pedreiros, as faxineiras, os profissionais, os vendedores, aqueles que dependem do comércio, os pequenos empresários, até os grandes empresários dependem daquele sustento diário que vai entrando e que neste momento não está entrando. E até eu estava conversando com a Cris sobre isso, né, de pessoas que nos procuraram, ou que nem procuraram, mas que a gente sabe que está precisando de alguma forma. E ela falou, e aí, o que a gente faz? Eu falei assim, vida, é momento da gente partilhar. Porque a gente não pode ficar pensando, não, mas é porque esse aqui eu estava programado. A gente tem que, juntos, como igreja de Cristo, olhar para a necessidade um do outro e dizer, meu irmão, o que está faltando aí? Está faltando alguma coisa? Então, nós precisamos partilhar. Eu vou pegar um pouco aqui do meu. Olha, eu não tenho muito também, mas o que eu tenho dá para mim por enquanto, e eu tenho certeza que o Senhor vai prover o meu futuro. Isso é confiança no Senhor. E a verdadeira igreja de Cristo pode partilhar com o outro, porque ela tem a confiança de que o Senhor irá prover o seu futuro. E glórias a Deus por isso, meus irmãos. Glórias a Deus porque nós temos essa esperança e essa confiança. Então, você não precisa vender tudo que você tem. Até porque, por exemplo, tem pessoa que não tem nada para vender, né? Mas você pode olhar agora para a sua vida, olhar para suas finanças agora e enxergar que você pode abençoar vidas neste momento, que você pode abençoar famílias, que você pode abençoar, por exemplo, aquele pai de família que depende do ganho diário e ele está parado dentro de casa agora e tem aluguel vencendo, conta de água, conta de luz, tem o bendito do gás que foi para as alturas, o tal do gás. E nós, como igreja de Cristo, nós não só podemos, mas como devemos. Isso tem que ser parte da nossa rotina, partilhar. E eu acho interessante que eles partilhavam também a questão das refeições. Eles partilhavam as refeições, cada um ia comer na casa do outro. Meu irmão, onde tem comida hoje? Tem aqui, vem comer. Ou seja, meu irmão, enquanto tem comida na minha mesa, tem que ter na tua também. Nós não podemos aceitar, como comunidade de fé, como igreja cristã, dentro das nossas fileiras, dentro da nossa comunidade, eu estar comendo, e hoje eu comi uma lasanha maravilhosa, uma lasanha deliciosa que a Cris fez. Eu comer a lasanha e saber que o irmão não está comendo nada. Meu irmão, procure a gente, procure o seu pastor, procure os diáconos, procure a assistência social da igreja, porque é dever nosso, nós precisamos. Não é hora de acumular, aliás, biblicamente nunca é, mas agora mais do que nunca nós precisamos partilhar. Essa é uma rotina da igreja cristã. A verdadeira igreja cristã não aceita o acúmulo de uns em detrimento da necessidade de outros. Então, isso é
Extremamente importante que nós possamos aprender a partilhar. Deixa eu ver que oração, já são 7h18 aqui na minha, no meu relógio aqui no meu computador. Vamos continuar então, meus irmãos. E o último tópico aqui dessa rotina da igreja que vai trazer nesse texto são as orações. Eles se dedicavam às orações, ainda no versículo 42, que já passamos por algumas vezes. Então a igreja também se dedicava à oração. A oração, meus irmãos, tem que ser uma rotina na igreja. Nós não podemos, e eu fico às vezes triste, sabe, como pastor, porque os nossos cultos de quarta-feira, eu sei que tem muita gente que trabalha até tarde, que não consegue chegar, aqueles que estudam, todos esses eu entendo. Entendo de verdade, meus irmãos. Mas eu sei que tem muitas pessoas que estão nas suas casas, sentado nos seus sofás, assistindo lixo, porcaria, enquanto poderiam estar junto conosco orando. E então, meu irmão, a rotina da igreja precisa incluir a oração. Nós oramos às quartas-feiras, fazemos jejum uma vez por mês, no domingo de ceia. Então, nós precisamos cada vez orar mais. E o problema de nós orarmos, na verdade, é que a gente adotou, nós cristãos, que oração é sinônimo de súplica, ou seja, eu faço uma lista de pedidos para o Senhor, e aí eu entrego lá para Ele, e aí Ele vai ticando, isso aqui eu atendo, isso aqui eu não atendo, esse aqui mais ou menos, esse aqui espera um pouco, semana que vem eu vejo. Só que a oração é muito mais do que isso. A oração é falar com Deus, a oração é estar com Deus, a oração é aquilo que nos conecta a Deus. Então, nós quando estamos orando, estamos ligados a Deus, e a igreja não pode prescindir disso, meus irmãos. Nós precisamos ter como uma rotina, não só dentro da nossa igreja, nos nossos agrupamentos, nos nossos ajuntamentos, mas também dentro das nossas casas e na nossa vida. Precisamos entender que o Senhor sempre proverá para nós, porque nós estamos em oração na presença dEle. Então, a oração não pode ser vista como um castigo, como algo difícil. Nós precisamos aprender a orar. A igreja em Jerusalém, ela tinha esse prazer, essa alegria. Eles se dedicavam à oração. Eles investiam tempo na oração. Eles pegavam a vida deles e falavam assim, eu preciso orar, nós precisamos orar. Vamos orar juntos, pessoal. Vamos orar aqui como igreja de Cristo. Então entendemos que o Senhor dessa forma nos ouve. Muito bem, meus irmãos. E aí, o que acontece quando a igreja cumpre a rotina correta? Quando a igreja não fica pensando só em programas, em atividades, mas olha para a rotina correta da igreja de Jerusalém, ou seja, oração, partilha, o ensino dos apóstolos, quando a igreja verdadeiramente se dedica também à comunhão, e tudo isso faz-nos ser igreja. O que acontece? O texto vai dizer aí, em 2 versículos, vejam aí, no versículo 43, por exemplo, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha o que acontece com a igreja quando ela cumpre a verdadeira rotina, a rotina correta. Primeira coisa que acontece, está aí no versículo 43, parte A, eles viviam cheios de temor. Aliás, eu não sei você, mas eu tenho para mim que falta muito temor a Deus nas igrejas hoje. No mundo, com certeza, mas até mesmo dentro das igrejas. E temor a Deus, meus irmãos, não é temer a Deus, mas é uma consciência de cada um de nós, de termos reverência a Deus, de entendermos quem Deus é e quem nós somos. Isso é temor a Deus. Quando a igreja está em comunhão, está em oração, quando a igreja partilha, quando a igreja ora, meus irmãos, a igreja ela é formada, a igreja é entremeada pelo temor ao Senhor. E o temor ao Senhor, meus irmãos, muda as nossas vidas. O temor ao Senhor faz com que a gente tenha uma consciência diferente da presença de Deus entre nós. Então, isso é marcante. Quando a igreja verdadeiramente cumpre aquilo que deveria fazer, a igreja cresce no temor ao Senhor, cresce. E temer ao Senhor, meus irmãos, é o princípio, inclusive, da sabedoria, já diziam os provérbios, né? Segunda ação que acontece na igreja, quando ela verdadeiramente cumpre a rotina correta, sinais e maravilhas aconteciam entre eles. Muita gente fala o seguinte,
Mas o Senhor, pastor, não é o mesmo, o Senhor Deus, né? O Senhor não é o mesmo. Por que hoje não acontece o que acontecia naquela época, por exemplo? Meus irmãos, Deus é o mesmo, mas nós não. A igreja não é. Nós não estamos nesse nível de temor e tremor ao Deus. Nós não estamos nesse nível de comunhão. Nós não estamos nesse nível de oração, de partilha. Nós não estamos conhecendo a palavra do Senhor como deveríamos. Como é que a gente quer que o Senhor opere sinais e maravilhas no nosso meio? Como é que a gente quer que o Senhor faça grandes milagres, que Ele faça coisas sobrenaturais? Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus tem poder. Só que nós precisamos entender o que nós estamos em falta com Deus para que Ele opere. Eu disse isso na classe de teologia, e a gente vai falar mais sobre isso quando falar sobre Ananias e Safira. Faz parte dessa série de mensagens, Ananias e Safira. Quando a igreja está firme em oração, na partilha, na comunhão, dedicando-se ao ensino dos apóstolos, meus irmãos, acontecem milagres, como nós vamos ver lá. Olha, não tenho prata nem ouro, vamos ver semana que vem, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas também acontece, por exemplo, como aconteceu com Ananias e Safira. Ah, você está mentindo? Você está mentindo contra o Espírito Santo? Morreu. Então, meu irmão, o grande poder de Deus, ele é para um lado e para o outro. Será que nós estamos preparados para isso? Nós, como igreja de Cristo, sermos uma igreja tão vívida, uma igreja tão intensa, a tal ponto que a gente entenda, por exemplo, tudo que o Senhor é com esse temor e o Senhor opere sinais e maravilhas entre nós? Então, fica uma reflexão para todos nós aí. Então, a igreja, ela vivia em temor ao Senhor, e sinais e maravilhas aconteciam entre eles. No versículo 47, nós tiramos mais duas lições do que acontecia na igreja, quando a igreja cumpre a sua rotina. Eles ganham a simpatia do povo. Eles ganharam, lá a igreja em Jerusalém, ganhou a simpatia do povo. E eu acho isso bem interessante para o nosso momento. Porque hoje a igreja cristã, ela o Javan dizendo da classe de teologia, nós vamos ter em breve, viu, Javan? Outra turma, essa aqui já está bem adiantada, em breve nós teremos outra. Eu acho bem interessante porque hoje a igreja nutre uma antipatia na sociedade. Você concorda comigo? Que quando hoje a igreja, basicamente, ela vive uma antipatia da sociedade. A sociedade brasileira não gosta da igreja cristã, não gosta de crente. Até teve um artigo recentemente chamado de crentofobia, porque as pessoas não gostam de crentes. Mas boa responsabilidade disso é nossa mesmo. É nossa, não é dos outros. Por quê? Porque a igreja quis cumprir rotinas que não são delas. Eu não consigo achar, por exemplo, no texto bíblico, que a gente precisa ter um governante, por exemplo, crente. Eu não consigo achar no texto bíblico que nós precisamos tomar o poder, que nós precisamos ter um cristão lá no governo, nós precisamos ter um cristão lá como deputado ou como senador. E eu vejo muito isso nas campanhas, você vai ver logo em breve a campanha também. Olha, gente, votem em mim porque eu sou cristão. Não, eu não vou votar em você por ser cristão, eu vou votar se você for um bom político. Eu não escolho o médico também se ele é cristão ou não, eu escolho o médico se ele é bom. O político é da mesma forma. E aí a igreja alcançou os poderes dentro da República brasileira, em outros lugares também, e o que a gente vê é uma guerra de poder. Dinheiro, poder, coisas totalmente humanas. E a igreja, por si só, então, ganhou essa antipatia. Como é que a igreja de Jerusalém ganhou a simpatia do povo? Simples, sendo igreja. Só isso. Sendo igreja. A igreja lá se reunia, orava, o Senhor operava sinais e maravilhas, eles tinham temor ao Senhor, eles eram perseguidos por isso, eles tinham dificuldades tinham problemas financeiros, tinha gente que tinha dinheiro, tinha gente que não tinha, mas eles estavam firmes cumprindo a rotina da igreja de Cristo. O mundo jaz do maligno, a igreja não é chamada para mudar o mundo, a igreja é chamada para ser uma alternativa ao mundo. Então, quando a igreja cumpre o seu papel, e a gente viu, e eu fiquei muito chateado, de verdade, meus irmãos, muito chateado, porque igrejas entrando com ações na justiça para conseguir abrir os seus templos no momento em que as autoridades corretas, sérias, dizem, gente, fiquem nas suas casas.
ou deixa o povo ir trabalhar, alguns, aqueles que precisam e tudo mais, mas não é momento da gente ter aglomerações. Não é momento da gente estar todo mundo reunido, abraçando como a gente tem a igreja. E aí pastores brigando para abrir as suas igrejas porque estavam interessados no povo, porque estavam interessados em cuidar das pessoas. Não, porque estavam interessados no seu próprio umbigo. E é isso que a gente viu, e graças a Deus, nós batistas assumimos uma posição muito firme, independente do que decidissem as autoridades. Pelo menos hoje, dia 29 de março, nós continuaremos com os nossos templos fechados. Para a semana que vem, ainda a gente vai decidir. E isso, meu irmão, quando a gente é igreja, quando a gente faz aquilo que a gente deveria fazer na nossa adoração, na nossa oração, na nossa comunhão, partilhando o pão entre as pessoas necessitadas dentro da nossa comunidade, as pessoas de fora olham e falam: mas esse povo crente aí até que é gente boa, hein? Faz mal para ninguém, não reclama de nada, está ali dentro da vida deles, está ali em comunhão e Deus vai abençoando. Aí você vai dizer o seguinte: discordo, pastor. Discordo completamente disso que você está dizendo, porque a gente que é cristão, a gente tem que ir lá e meter o dedo na cara do inimigo, a gente tem que ir lá e proclamar o evangelho, e a gente tem que falar para as pessoas que elas vão para o inferno e por isso precisam aceitar a Jesus. Só que veja o que acontecia na igreja em Jerusalém, que é o quarto ponto que acontecia lá na igreja. Diariamente, a igreja crescia. Olha o texto: diariamente acrescentava os que haviam sendo salvos, os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja que faz aquilo que ela tem que fazer, a rotina que ela foi chamada para fazer, a rotina que ela deveria cumprir e esquecer de outras coisas, questões humanas, questões aí secundárias, e a gente focar naquilo que o Senhor nos chamou para ser igreja, o Senhor vai acrescentando pessoas. As pessoas estão cansadas deste mundo, estão cansadas dessa rotina, estão sem esperança, querem ouvir a palavra de Deus, querem ouvir o consolo, só que olham para nós e não enxergam nada. Olham para a igreja de Cristo e vê briga política, vê pastor brigando com cantora, vê gente enriquecendo, exploração da fé, e tudo isso vai denigrindo a igreja. Como é que as pessoas vão se achegar à igreja? Como nós vamos poder alcançar essas pessoas? Nós precisamos voltar a ser a verdadeira igreja de Cristo. Meus irmãos, eu tenho para mim, eu já disse isso várias vezes, que eu não tenho como, aliás, e o Senhor nem me chamou para arrumar outras igrejas. O Senhor nos chamou para que a gente olhe para a nossa comunidade de fé, e ela tem o nome de Igreja Batista Central em Carapicuíba. Então, que nós, como igreja de Cristo, a gente possa pensar um pouco na nossa rotina, possa pensar um pouco em que nós estamos fazendo como igreja de Cristo, se nós estamos verdadeiramente cumprindo a rotina que o Senhor gostaria que nós cumpríssemos, para que a gente possa ser uma igreja forte, uma igreja cheia de temor, uma igreja em que o Senhor opera, uma igreja que as pessoas olham e falam: olha, realmente aí é uma alternativa à sociedade, é uma alternativa porque ali as pessoas são exemplo, porque ali as pessoas estão buscando, têm seus pecados, têm seus problemas, mas entendem e são dependentes do Senhor. Que nós possamos ser essa igreja em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia de nós, porque dessa forma nós vamos fazer o reino do Senhor se expandir. Fazendo a nossa rotina correta, nós vamos cumprir aquilo que o Senhor nos disse. Olha, gente, fiquem lá, vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo, vão ser cheios de poder, e agora vocês vão poder ser minhas testemunhas. Que a gente seja testemunhas do Senhor, em nome de Jesus, cumprindo aquilo que o Senhor espera de nós. E que Deus tenha misericórdia. Amém?